O filme dele acaba de ultrapassar os 2 bilhões de dólares em bilheteria mundial, se tornando o primeiro filme focado em um único super-herói da história a alcançar essa marca. E o mais impressionante é o sucesso dele durante o ano. Pois é, agora, 2026, ele também estreou A Odisseia, o épico grandioso de Christopher Nolan, que já passa de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em bilheteria própria. O maior sucesso de bilheteria da carreira do Nolan até hoje. 2 superproduções, 2 espetáculos de bilheteria em um único ano, tendo um único ator, o Tom Holland, no centro das duas. Pois é, provavelmente nesse momento o Tom Holland é o ator com mais visibilidade no mundo todo. Mas essa explosão de sucesso, ela não nasceu do dia pra noite. Aos 5 anos ele já mostrava muito talento e aos 12 já sustentava a família, estrelando um musical no palco mais concorrido de Londres. Aos 19 anos ele quase perdeu o maior papel da vida dele por causa de um vídeo no YouTube. E hoje, além de dominar as bilheterias do planeta, ele está casado com uma das mulheres mais famosas de Hollywood. Mas ele quase desistiu de tudo isso por causa da sua saúde mental. E vem com a gente que eu vou te contar muito mais sobre esse incrível ator, o Tom Holland. Thomas Stanley Holland nasceu em 1º de junho de 96, em Kingston Thames, no sul de Londres. Filho de um comediante e escritor, filho de uma fotógrafa, ele cresceu em uma casa cheia de criatividade, sabe? Cheia de irmãos. E ele é o mais velho de 4 irmãos homens. E desde pequeno, Tom já se destacava na ginástica e também no breakdance. Aos 8 anos, sua mãe matriculou ele em aulas de dança, mas para gastar energia do que qualquer outra coisa. Mas ninguém imaginava que, aquilo mudaria a história da família inteira. Em 2006, aos 10 anos, o Tom fez um teste para um musical importantíssimo ali em Londres. E aos 12 anos ele já se apresentava para multidões. E isso 6 vezes por semana no papel principal daquela peça. Isso dançando, cantando, fazendo atuação. Impressionante esse garoto desde cedo. E vejam que disciplina. Em uma das noites em que ele estava ali se apresentando nessa peça, Billy Elliot, né? Ele quebrou o pulso, mas ele não desistiu. Ele continuou dançando ali, ninguém notou. Só depois vieram saber. Vejam o nível em que esse garoto já tinha de visão, de disciplina, de profissionalismo. E em 2012 o Tom deu um salto aí, pro cinema, estrelando um filmaço. Se você ainda não assistiu, recomendo muito, que é O Impossível, que ele estreou com Naomi Watts e Evan McGregor. O filme reconta a história real de uma família que sobreviveu àquele tsunami lá do Sudeste Asiático em 2004, né? E pro papel, o Tom passou semanas treinando natação, aumentando sua resistência física. Ele chegou quase a se afogar de verdade durante uma das cenas do tsunami. E essas cenas foram filmadas em um tanque gigantesco de água. Cara, esse filme é bom demais, é bom demais. E a atuação do menino Tom Holland foi tão impressionante ali naquele momento que até indicado a prêmio ele foi, como ator revelação. A Naomi, por exemplo, também foi indicada ao Oscar, né? Mas, cara, é um filmaço. E a Naomi chegou a dizer publicamente que o Tom, com certeza, era um dos atores mais impressionantes com quais ela já tinha trabalhado, apesar de ser tão jovem. Mas o que ninguém sabia é que 3 anos depois, um teste muito secreto mudaria a sua vida para sempre. E quase não aconteceu. Definitivamente esse é o teste mais disputado de Hollywood. Em 2015, a Marvel e a Sony decidiram reiniciar o Homem-Aranha nos cinemas. E mais de 25 mil atores concorreram ao papel de Peter Parker. O diretor John Watts revelou depois que o que definiu a escolha de Tom não foi só o talento, mas a idade. Ele tinha 19 anos, era o candidato mais jovem. E ele trazia essa vulnerabilidade genuína, adolescente, que o personagem necessitava. E que ninguém mais tinha como ele ali. E em junho de 2015 veio o anúncio. Tom Holland seria o novo Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel. E é justamente aí que da noite pro dia você vê um garoto que dançava balé ali em Londres se tornar o rosto de uma das maiores franquias do cinema mundial. E uma das curiosidades é que o Tom é conhecido por ser muito falastrão. Ele fala muito, ele dá muito spoiler das coisas. E ele teve que assinar um contrato de sigilo, um dos mais famosos contratos de sigilo de Hollywood. A Marvel, por exemplo, estava monitorando o tempo todo as redes sociais dele para ver se ele não contasse algum segredo do filme para seus seguidores. E engraçado é que o Tom virou piada nos bastidores, justamente por contar spoilers de filme. Então, cara, a galera ficava com todo cuidado com ele. Então, de 2016 a 2026, o Tom Holland estrelou 3 trilogias completas do Homem-Aranha dentro do CM.
Além de participar dos Vingadores, né? Guerra Infinita e Ultimato, 2 filmes de maior bilheteria da história do cinema. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa 2021 se tornou um dos filmes mais vistos de todos os tempos, arrecadando quase 2 bilhões de dólares globalmente. E ele também expandiu para outros gêneros, como por exemplo a franquia de jogos Uncharted e o grande épico A Odisseia, né? Estreado esse ano, de Christopher Nolan. Definitivamente outro grande sucesso que cooperou com a carreira dele. Mas por trás desses números impressionantes, o Tom teve que admitir publicamente que sofria muito com o alcoolismo. Tão jovem, né? Mas já tinha sido introduzido, né? Claro, todo o contexto, né, de fama, de muitos amigos e festas e baladas, tudo isso levou ele a entrar e mergulhar no álcool, e isso já estava prejudicando muito a sua vida, até que ele tomou a decisão, sabe, não quero mais isso, vou ficar sóbrio. E cara, isso mudou totalmente sua autoconfiança, até seus relacionamentos e a sua carreira, obviamente. E ele também se afastou das redes sociais, né, alegando que essa super exposição, né, das redes sociais estava inclusive afetando, né, o seu psicológico. E agora o Tom acaba de anunciar que, sabe, 2027 vai ser um ano onde ele vai descansar, tipo, vai tirar um tempo sabático, já que ele esteve envolvido em muitos e muitos trabalhos, né, só no ano, 2 grandes filmes como A Odisseia e Homem-Aranha. Então ele quer realmente dar um tempo, até para priorizar o seu casamento. E se tem uma história de amor que capturou a internet nos últimos anos, é a história de Tom Holland e da Zendaya. Os dois se conheceram em 2016, nos bastidores de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E os dois tinham a mesma idade, cerca de 19 anos, e por anos eles negaram esses rumores de que eles tinham romance, até o momento em que eles foram flagrados, né, se beijando dentro de um carro em 2021, o que finalmente confirmou esse relacionamento. Mas mesmo assim, o casal resolveu tomar a decisão de não colocar o relacionamento deles nos holofotes, né, serem mais discretos, né, apesar de que eles fizeram mais 2 filmes do Homem-Aranha juntos. Mas em janeiro de 2025, a Zendaya apareceu no tapete vermelho do Globo de Ouro usando um anel de diamante chamativo e disparou esses rumores de que estava noiva. E o Tom depois confirmou que sim, eles estavam noivos. E isso depois que um repórter chegou pra ele falando da Zendaya como se fosse sua namorada, e ele corrigiu dizendo, não, noiva. E então nesse ano veio a notícia que os fãs esperavam. O estilista dela, né, revelou durante um tapete vermelho que o casamento já tinha acontecido em segredo. Pois é, eles casaram, né, de uma maneira mais reservada, apenas seus amigos mais íntimos e os seus familiares, e estão aí, nesse momento, o casal mais badalado do momento. Pois é, esse ano tá sendo um ano muito intenso pro Tom, né, que com certeza deve ser o ano mais marcante de sua história. 2 grandes filmes, né, com grandes bilheterias em um único ano, né? A Odisseia do Nolan e Homem-Aranha, Um Novo Dia. Filme esse que bateu o recorde de maior bilheteria doméstica, né? Lá nos Estados Unidos, superando inclusive Vingadores Ultimato. E nesse momento já ultrapassou aí, ó, 2 bilhões de dólares no mundo todo. Uma marca realmente impressionante. Tinha muita gente, inclusive, que estava desacreditado do gênero, né, de super-heróis, e esse filme fez a turma voltar a acreditar. E com isso, a gente tem a incrível marca de um único ator estrelar em um único ano 2 filmes que ultrapassaram 1 bilhão, né? Um deles, inclusive, 2 bilhões. Então, essa é uma marca que só o Tom hoje tem. Em todo o casting de atores, né, que a gente tem em Hollywood, o Tom, com certeza, desbancou todo mundo. E aos 29 anos, o Tom já construiu uma carreira de mais de 2 décadas. É típica de atores que começam décadas depois dele. Segundo ele mesmo, o próximo grande objetivo não é um prêmio nem um recorde de bilheteria. O que ele quer agora é ser pai e ter tempo de sobra para jogar golfe. Do palco de Londres aos maiores estúdios de Hollywood, dessa luta silenciosa contra o álcool, até um casamento guardado a 7 chaves, essa trajetória do Tom Holland prova que talento precoce é só o começo da história. O que realmente impressiona é a forma como ele teve que lidar com a pressão, né, como ele admitiu essas próprias falhas, inclusive em público, e ainda assim continuou entregando um sucesso atrás do outro. E se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo, né? Não deixa de dar o teu like, é muito importante pra gente engajar aqui. Você é quem faz esse canal crescer. Aqui nesse canal a gente tem muitas histórias incríveis, como por exemplo dos 3 irmãos que, poxa vida, eles atravessaram o Pacífico, né, com um barquinho a remo e bateram recordes incríveis. E se você ainda não viu, você não sabe o que tá perdendo. Vai lá, assiste também.
e que Deus abençoe você.